Senhor Secretário de Estado, Senhor Presidente da CCDR Norte, Senhor Presidente do Conselho Geral da UTAD, magnífico Reitor, Senhor Presidente da Associação Académica, Senhor Presidente do CRUP, Senhores Reitores, Senhores Vice-Reitores, autoridades religiosas, civis e militares, Senhores Professores, alunos, funcionários, minhas senhoras e meus senhores. Deixem dizer-vos que é para mim muito gratificante participar nesta sessão solene comemorativa do Dia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Esta universidade tem granjeado ao longo dos anos o capital de qualidade e de excelência que constitui hoje um importante referencial no domínio do ensino superior. É com grande satisfação que felicito a UTAD pela promoção do ensino de excelência e que transmite o conhecimento científico e tecnológico, incentivando a inovação, adaptando a oferta formativa às necessidades dinâmicas da sociedade. O principal objetivo do meu discurso de hoje é expor a situação atual do sistema de ensino superior e do sistema de ciência e inovação na Europa, com os seus constrangimentos, os seus pontos fortes e as soluções, possíveis soluções a esses constrangimentos, e nomeadamente como é que os programas e as políticas a nível europeu, tais como o programa Horizonte 2020 para a ciência e a inovação e o quadro estratégico europeu, o programa Portugal 2020 com os seus programas regionais, podem dar soluções para resolver os constrangimentos e tirar partido dos pontos fortes já existentes. O papel das instituições de ensino superior. Minhas senhoras e meus senhores, vivemos em tempos de mudança perante novos desafios da globalização. É necessário que o ensino superior se adapte a estas circunstâncias. É urgente melhorar as condições para a promoção da inovação e mobilizar recursos adicionais para a atividade de educação, investigação e desenvolvimento tecnológico. Nos dias de hoje, as universidades têm como missão contribuir para a formação dos recursos humanos a nível regional, nacional e internacional, atingir a excelência conducente ao reconhecimento internacional, contribuir para o crescimento económico, criação de mais e melhor emprego, contribuir para o desenvolvimento regional e, ao mesmo tempo de tudo isto, procurar novas fontes de financiamento. Para cumprir esta missão, as instituições de ensino superior necessitam de uma forte capacidade de investigação científica, de facilidade de envolvimento com atores heterogéneos como parceiros, de novas competências, de capacidade de agir rapidamente com agilidade, estando continuamente abertos à mudança. São vários os desafios que as universidades se deparam hoje em dia. Desde logo o financiamento, a massa crítica, a multidisciplinaridade, a abertura ao exterior, a internacionalização e a promoção da investigação e inovação de excelência. Irei começar por analisar o financiamento. Em primeiro lugar, o contínuo agravamento das condições de financiamento das instituições de ensino superior a nível europeu compromete a sua capacidade de atrair e reter os melhores talentos e de reforçar a excelência da sua investigação e das atividades de ensino. É urgente diversificar as receitas através da manutenção do financiamento público para o ensino e investigação científica e tentar aumentar as contribuições privadas, criando um sistema fiscal favorável para atrair doações privadas e também através da contribuição dos alunos sob a forma de propinas e inscrição, mas sempre apoiado por um forte sistema de ação social para os alunos carenciados, a fim de permitir um acesso democrático ao ensino superior. No ensino superior, os países da UE investem em média 1,1% do PIB, muito abaixo do Canadá, 2,5%, dos Estados Unidos, 2,7%, e da Coreia do Sul, também 2,7%. Em média, as universidades americanas têm mais meios que as universidades europeias. E se calcularmos por aluno,
os seus recursos financeiros são 2 a 5 vezes superiores às europeias. De realçar que a maior diferença se faz exatamente através do maior financiamento privado para as universidades. Em Portugal, para ultrapassar este constrangimento do financiamento, é crucial considerar a ciência, o ensino superior e a inovação uma prioridade no novo programa Portugal 2020 e nos programas regionais e, por outro lado, criar condições para que as universidades possam concorrer a financiamentos a nível internacional, nomeadamente ao Horizonte 2020 e a financiamentos privados. Foi com muito gosto que já ouvimos aqui hoje o Sr. Presidente da CCDR Norte dizer exatamente que para a região Norte a ciência, o ensino superior, a inovação e as PMEs serão uma prioridade, como aqui o estava a sugerir. Por outro lado, cabe às universidades definir uma estratégia de financiamento com o objetivo de encontrar as fontes que compensarão a ausência de financiamento das fontes públicas tradicionais. As universidades deverão assumir uma maior responsabilidade na sua sustentabilidade financeira a longo prazo e, para que isso aconteça, para que tal seja possível, é necessário assegurar uma verdadeira autonomia e responsabilização das universidades. As instituições de ensino superior devem ser libertadas do quadro de regulação excessiva e do ónus da microgestão e deverão aceitar a plena responsabilidade institucional dos seus resultados perante a sociedade. Uma outra questão que gostava de mencionar é a falta de massa crítica e a questão da fragmentação. Nos Estados Unidos, apenas 3% das universidades de topo recebem cerca de 80% dos investimentos públicos de ID. Este exemplo contrasta com o exemplo europeu, em que os recursos são muito mais dispersos. O projeto europeu assenta na diversidade e essa diversidade tem para nós um valor acrescentado imenso. Não se pretende a mesma concentração e o mesmo modelo que é utilizado nos Estados Unidos. No entanto, temos de ter soluções para aumentar a massa crítica, mantendo a diversidade europeia e a diversidade regional. No âmbito da sua autonomia, as instituições deverão incentivar a ligação em rede, de modo a gerar massa crítica, interdisciplinaridade, forte dimensão europeia e internacional e ligação à sociedade. Os consórcios entre instituições, como hoje aqui também já foi referido e anunciado, deverão concretizar-se através de uma gestão integrada e criando resultados de escala e de economia de escala. A decisão desses consórcios, ou mesmo de fusões, deverá ser sempre uma iniciativa das próprias instituições no âmbito da sua autonomia. Os cursos conjuntos, os diplomas duplos, os cursos europeus de mestrado e doutoramento irão contribuir para aumentar a massa crítica, para a internacionalização e a capacidade de atrair bons alunos. Com o objetivo de aumentar a massa crítica em determinadas áreas estratégicas e avançar mais rapidamente em áreas emergentes, deverá ser feita uma análise das parcerias entre as universidades, os centros de investigação e os institutos politécnicos. Essas parcerias deverão ser estruturadas, envolvendo uma colaboração muito próxima, não será uma mera rede, deverão ser estruturadas, envolvendo projetos de investigação concretos, programas de doutoramento em conjunto e de pós-graduação, graus conjuntos, projetos de inovação também realizados em conjunto. O novo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia, o EIT, deve ser visto como um modelo de referência que vem dar resposta à falta de massa crítica através das comunidades de conhecimento e inovação, as tais chamadas KICs. Estas apresentam um novo padrão de parceria na qual as universidades e a indústria estão envolvidos
na investigação e na educação a todos os níveis, desde a governação, através de decisões estratégicas, para a concepção e implementação das diferentes operações. Portanto, empresas, universidades, centros de investigação trabalham em rede para atingir a massa crítica necessária para a inovação. O EIT é um projeto catalisador cujo modelo pode dar resposta e ser modelo de organização para as universidades, nomeadamente as universidades portuguesas. Quanto à multidisciplinaridade, temos que reconhecer que o mundo está em grande mudança e o papel das universidades na sociedade tem que acompanhar essa mudança. De facto, existe um consenso geral de que a organização por disciplinas científicas tradicionais, departamentos verticais, bem como a separação entre a investigação fundamental e a investigação aplicada, é insuficiente para dar resposta aos desafios estratégicos do século XXI. Desafios tais como o envelhecimento da população, a luta contra as alterações climáticas, a segurança energética, são de natureza multidisciplinar e ultrapassam a barreira tradicional entre a investigação fundamental e aplicada e não podem ser tratados por um único departamento vertical. As universidades deverão reforçar a multidisciplinaridade e reconfigurar as suas agendas em matéria de ensino e de investigação de forma a aproveitar as oportunidades oferecidas pelos novos desenvolvimentos nos campos existentes e pelas novas linhas emergentes da investigação científica. Com o objetivo de dar resposta a estes desafios, já várias universidades por toda a Europa sofreram processos de profunda reestruturação. Algumas universidades adotaram a estrutura matricial, com centros de competências verticais em torno de disciplinas e institutos multidisciplinares de inovação horizontais. Encontramos exemplos muito interessantes por todo o lado. Gostaria de salientar o papel da iniciativa Excelência para as Universidades, um programa do governo alemão para financiar e incentivar a modernização da estrutura e organização científica e pedagógica das universidades. Um dos exemplos paradigmáticos que resultou desta iniciativa foi a criação, em 2009, do Karlsruhe Institute of Technology, que foi criado a partir da fusão da Universidade de Karlsruhe e do Centro de Investigação Nacional de Karlsruhe, que era o Centro Nacional de Investigação Nuclear para a Alemanha. A nova instituição manteve os departamentos verticais, mas organizou-se em 6 áreas de competências: materiais, ambiente, ciências da vida, sistemas e processos, informação, comunicação e organização, tecnologia, cultura e sociedade. Este novo instituto tem um orçamento anual de 800 milhões de euros, 22 mil alunos, 7 mil professores e 4 mil administrativos. Como consequência desta reestruturação, o Instituto Tecnológico de Karlsruhe tornou-se a universidade número 1 nos rankings nacionais na Alemanha e subiu consideravelmente nos rankings internacionais, especialmente na área da engenharia e das ciências da saúde. Em relação à abertura ao exterior, as universidades deverão ter uma estratégia de abertura e de diálogo estruturado com a sociedade. Para poder responder melhor às necessidades da sociedade, as universidades devem estabelecer diálogos estruturados com os diversos parceiros. Em particular, gostaria de salientar o papel do setor empresarial. As universidades devem estabelecer parcerias com a comunidade empresarial, criando oportunidades para melhorarem a partilha de resultados da investigação. Estas parcerias podem igualmente contribuir para a colocação de estudantes e investigadores nas empresas, melhorar as perspectivas de carreira dos investigadores e dos alunos, somando competências empresariais
à especialização científica e ao currículo de docência das universidades. É crucial que as universidades reforcem o seu papel de motor de desenvolvimento regional, incentivando a inovação e a melhoria da produtividade dos agentes económicos e institucionais, estimulando as regiões onde se inserem, tornando-se mais competitivas e geradoras de novas oportunidades e de mais emprego. De salientar que as regiões mais desenvolvidas e mais ricas da Europa são exatamente as regiões onde se situam as universidades de excelência. Por outro lado, é fundamental continuar a batalha da internacionalização, pela participação das universidades em redes internacionais, pela visibilidade e notoriedade das instituições de ensino superior. As instituições devem ser polos de atração de talentos, de espíritos críticos e criativos, e estou a pensar nos investigadores, nos professores, mas também nos alunos e nos funcionários. Por último, no que toca ao ensino superior, as universidades são fundamentais para o desenvolvimento da investigação e da inovação de excelência. Na Europa e também em Portugal, a maior parte da investigação científica é feita nas universidades. A excelência da investigação científica está na base do reconhecimento internacional de uma universidade e é, talvez, o principal fator de decisão de investimento privado, do investimento empresarial e industrial, é a existência na área, na região onde se irá fazer esse investimento, de uma universidade de excelência e de qualidade a nível mundial. As administrações públicas e os governos europeu e dos Estados-membros terão de ter presente nas definições das políticas e prioridades de financiamento para o futuro, para o período 2014-2020, a contribuição crucial das universidades para o desenvolvimento, para a atração de investimento estrangeiro, para o crescimento económico e para o emprego. Investir em ciência e inovação é o caminho a seguir para ultrapassar a crise que enfrentamos e para impulsionar uma nova retoma económica e social. Minhas senhoras e meus senhores, passo agora brevemente a analisar a situação do sistema científico e de inovação na Europa. Ao longo dos 20 anos, a política europeia tem apresentado sempre bons resultados a nível da ciência e inovação e resultados sempre no sentido da melhoria e nos rankings internacionais. Mas não podemos esquecer que a posição da UE está hoje sujeita a várias ameaças caso não se adote rapidamente políticas adequadas e a UE pode vir a ser destronada e ultrapassada por outras regiões do globo. Recordo que atualmente apenas 20% dos investigadores de todo o mundo trabalham na Europa e apenas 30% das patentes do mundo são registadas no nosso continente. Apesar de termos melhorado nos vários indicadores, o nosso peso relativo no mundo tem vindo a diminuir. Isto devido ao crescimento dos países emergentes. Os países emergentes têm vindo a progredir de uma forma assinalável. Por exemplo, na China, o número de investigadores duplicou nos últimos 6 anos. As publicações científicas mais que duplicaram, tendo agora ultrapassado em número absoluto as do Japão. O setor privado chinês tem registrado um crescimento ainda superior ao setor público. E o número de patentes e de publicações em parceria entre o setor público e o setor privado mais que duplicou nos últimos 6 anos. Outro exemplo importante é a Coreia do Sul. Este país está em vias de triplicar o seu peso em termos de inovação relativamente à União Europeia
e tornou-se, desde 2008, um líder na inovação, estando a alcançar níveis equivalentes aos dos Estados Unidos em muitos indicadores. Os desafios com que a Europa se confronta neste momento na área da ciência e inovação são o investimento, como era no ensino superior, a excessiva burocracia, a falta de condições de contexto para a inovação, ou isto é, a dificuldade de passar o conhecimento para a economia e para a sociedade, e a fragmentação. No investimento, o total do investimento em I+D na UE é inferior ao Japão, à Coreia do Sul e aos Estados Unidos. E isto, mais uma vez, de igual modo do que se passava com o ensino superior, é essencialmente devido ao menor investimento do setor privado. Nos últimos 20 anos, a UE diminuiu estas diferenças, mas desde 2008 até 2012 houve um agravamento do investimento de I+D no setor privado. Felizmente, em 2013 já houve uma recuperação e atingimos novamente o investimento privado em I+D a nível europeu, semelhante aos níveis pós-crise. Uma curiosidade, voltámos a recuperar a liderança mundial, a empresa privada que mais investe em I+D, que não era europeia desde 2004, voltou a ser uma empresa europeia, a Volkswagen. Aliás, o setor automóvel é o setor que mais investe em I+D na Europa, e em mais nenhum parte do globo é assim. Nos Estados Unidos, a indústria farmacêutica e de ICT, da agenda digital, e na Europa é fortemente liderada pela indústria automóvel devido ao peso da Alemanha e da França neste setor. Para fazer face a esta situação e para aumentar os orçamentos de ciência e inovação, a Europa, e quando eu digo Europa, as instituições europeias, a Comissão, o Parlamento Europeu e, por arrasto, a muito custo, o Conselho Europeu, decidiram para o Orçamento Europeu de 2014 e 2020 considerar a área da ciência e da educação como áreas prioritárias. Como sabem, pela primeira vez na história da Europa, o orçamento europeu diminuiu, para 2014 e 2020, diminuiu de 10%, comparado com o orçamento de 2007 a 2030. Mas, mesmo assim, a educação teve um aumento de cerca de 40%, embora o orçamento da educação é mais reduzido que a inovação, da ciência e inovação, e a ciência e inovação tiveram um aumento de 35%. Este é um sinal para que os Estados-membros sigam a mesma política e também o setor privado, dando assim à Europa um sinal de que é importante investir mais em ciência, educação e inovação. Em relação à burocracia, gostaria de vos dizer que, na minha opinião, um dos problemas da Europa é a burocracia excessiva. Tem, no entanto, havido um grande esforço da UE em simplificar as regras de acesso aos programas de financiamento. A este respeito, tive a honra de ser nomeada relatora, foi o meu primeiro relatório no Parlamento Europeu, um relatório sobre a simplificação das regras de participação dos atuais e futuros programas europeus de ciência e inovação. A UE está a fazer um esforço de simplificação, sem o qual a eficácia dos programas pode parcialmente ser prejudicada. Nesse sentido, está a estender o processo de simplificação a outros programas além da ciência e inovação, nomeadamente aos programas dos fundos estruturais. Mas chamou a atenção que existem regras elaboradas pelos próprios Estados-membros que muitas vezes reforçam a complexidade das regras europeias e que não são exigidas por Bruxelas. Assim, esperamos que os Estados-membros também sigam o exemplo da UE e que simplifiquem, tanto quanto possível, as suas regras internas, desenvolvendo uma cultura de avaliação baseada na confiança e na excelência dos resultados e menos nas regras administrativas.
Em relação às condições ou à falta de condições de contexto para a inovação, a Europa tem o problema da passagem do conhecimento para a sociedade e para a economia, que é também um problema português ou ainda mais grave em Portugal. Para resolver este problema, temos que criar condições de contexto à inovação. E estas condições são, para já, as condições macroeconómicas, uma política fiscal favorável ao investimento, um sistema de crédito para as empresas, um mercado com leis de concorrência justas e transparentes, uma administração pública eficiente e flexível, uma justiça eficaz e célere, leis de propriedade industrial simples e acessíveis do ponto de vista de custo, regras de licenciamento claras e expeditas, leis de imigração que permitam atrair investigadores e mão de obra especializada, capacidade de absorção por parte da sociedade das ideias e dos conceitos inovadores desenvolvidos pela investigação científica. Estas são condições essenciais para que o conhecimento que é criado nas universidades, nos centros de ciência, possam passar para a economia e se tornarem em valores. Não é financiando diretamente e de uma forma acrítica as empresas sem um programa estruturado de reformas e sem um projeto de ligação aos centros de investigação e às universidades que se resolve o problema da inovação. É financiando as universidades, os centros de excelência e criando as condições de contexto para a inovação e para que a passagem desse conhecimento se faça de uma forma eficiente. Em relação à fragmentação, à semelhança do que se passa com o ensino superior, também o sistema de ciência na Europa sofre excessiva fragmentação. Muito já foi feito para resolver esse problema e os vários programas quadros, que agora, por exemplo, o 7º programa acabou ou está a terminar, tem sido essencial para ultrapassar a fragmentação da ciência na Europa. Também a ideia de criar o Espaço Europeu de Investigação, que está no cerne da Estratégia Europa 2020 e que tem como objetivo contribuir para a consolidação de uma ciência e de uma inovação europeia, onde o conhecimento circule livremente, o 5º pilar do projeto europeu, seja uma realidade. Mas nem tudo são constrangimentos e desafios no sistema científico e de inovação na Europa. A Europa tem pontos fortes de que devemos tirar partido. A Europa possui centros de investigação e universidades de reconhecida qualidade. Em termos de publicações científicas, a União Europeia lidera a nível mundial. Somos a nível industrial ainda líderes em vários setores industriais, a indústria automóvel, a indústria aeronáutica, a indústria química, e tudo temos que fazer para manter essa liderança e tentar reganhar a liderança em alguns setores, por exemplo, algumas tecnologias limpas, em algumas tecnologias de energia limpas, em que até há poucos anos fomos líderes e que perdemos essa liderança. Tudo teremos que fazer para reganhar essa liderança. Mas a Europa possui também uma cultura dinâmica, extremamente rica em tradições e valores, tais como a defesa do ambiente, a qualidade de vida, o modelo social, para referir apenas alguns. Acresce que a Europa é ainda o maior mercado interno do mundo e é uma sociedade aberta ao exterior, comprometida com o apoio ao desenvolvimento, especialmente dos países mais pobres. A próxima geração de políticas europeias e de programas europeus deverá tirar partido destes pontos fortes, que eles são também pontos fortes do ponto de vista científico e de inovação, e ultrapassar as fraquezas e os desafios referidos anteriormente. Os programas europeus tentam precisamente dar a resposta a estas preocupações, e nomeadamente através do programa Horizonte 2020 e dos programas regionais que, no seu conjunto para toda a Europa,
têm mais financiamento para a ciência e inovação do que o próprio programa Horizonte 2020. O Horizonte 2020 foi concebido para fazer face aos diversos constrangimentos atrás referidos. Enquanto relatora do programa específico Horizonte 2020, envidei todos os esforços para que este programa produza um efeito estrutural necessário para a melhoria da competitividade da economia e a qualidade da vida no espaço europeu. Para já, este programa representa um aumento muito significativo do financiamento da União Europeia à investigação e à inovação. O 7º Programa Quadros tinha um financiamento de 52 mil milhões de euros e o atual programa terá um financiamento de 79,4 mil milhões de euros. O investimento será distribuído de uma forma equilibrada entre 3 pilares: a excelência científica, a liderança industrial e os desafios societais. Nos últimos anos, a participação da indústria nos programas europeus tem vindo a decair. O Horizonte 2020 pretende contrariar este efeito, nomeadamente incentivando a intervenção ativa de pequenas e médias empresas, essenciais para a melhoria da competitividade da economia. O Horizonte 2020 é um programa com uma estrutura e regras mais simples que o 7º Programa Quadro e cobre todo o caminho, muitas vezes longo, entre a investigação fundamental, o desenvolvimento tecnológico, a demonstração industrial, a remoção de barreiras à entrada de produtos e processos inovadores no mercado. Cobre, assim, todo o ciclo de inovação. O programa promete alterar a paisagem da investigação na Europa, afastando as dificuldades à entrada nas redes europeias, alargando-as ao maior número de participantes, independente da sua dimensão. Isto é uma novidade que nós pensamos ser muito importante. Pensamos que o Horizonte 2020 é um programa que é mais amigo de quem concorre pela primeira vez. Mas é algo que tem que ser vigiado durante a execução do próprio programa, porque há sempre tendência a que estes programas se fechem para os participantes habituais. O desemprego jovem é um problema que a Europa tende a encarar de frente. Por isso, o Horizonte 2020 tem como preocupação criar condições para o aumento de emprego dos jovens cientistas. As regras de participação nos projetos, se foram desenhadas de modo a envolver o maior número possível de investigadores ainda não vinculados aos centros e às universidades e às empresas, assim o programa contribuirá também de uma forma direta para contrariar a tendência da fuga de cérebros que se encontra no Estado europeu. O efeito da excelência científica, da competitividade industrial e empenho nos desafios societais não podem ser alcançados com recurso a um único programa. Por isso, uma novidade do Horizonte 2020 que eu introduzi no relatório é que este deverá ser articulado e complementado com os fundos estruturais. Estes deverão, por um lado, capacitar o tecido empresarial através do financiamento de equipamentos, aos recursos humanos, a desenvolver projetos nas áreas prioritárias do Horizonte 2020 e, por outro lado, valorizar os resultados e a investigação científica que foi desenvolvida ao abrigo do Horizonte 2020. Como que os fundos regionais estruturais atuam antes e depois do Horizonte 2020. A importância deste programa, ou que este programa terá para Portugal, é indiscutível. Esperamos que a atual política de reforma estrutural do Estado e da sociedade portuguesa nos venha a colocar na posição adequada para que, num futuro próximo, possamos retirar do Horizonte 2020 todos os benefícios que ele encerra. Outra importante fonte de financiamento para a área do conhecimento é o Quadro Estratégico Europeu, agora denominado Portugal 2020, e que está alinhado com os objetivos e metas de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo que se encontram consagrados na Estratégia Europa 2020. A crise e as respectivas restrições orçamentais impõem a necessidade de canalizar os recursos das políticas europeias para soluções conducentes ao crescimento económico e ao emprego, sem perder de vista os objetivos estratégicos de longo prazo
de combate às fragilidades e desigualdades das regiões. A política de coesão continuará a ser o principal instrumento do investimento público em Portugal no futuro próximo. É nossa responsabilidade garantir que este investimento produza os resultados esperados, contribuindo com soluções para a saída da crise, o relançamento do crescimento económico, a criação de emprego, a inclusão social e o aumento das exportações. Ao definir as prioridades viradas para o crescimento económico, com base na qualificação dos recursos humanos, na ciência e na inovação e na eficiência da utilização dos recursos naturais, Portugal potenciará a sua capacidade para sair da crise mais forte e melhor preparado para os desafios da globalização. Os próximos 7 anos, que coincidem com o próximo quadro financeiro europeu, serão cruciais para Portugal. A saída da crise, a definição do modelo pós-crise, a capacidade de Portugal para enfrentar os desafios, depende da boa execução do programa de ajustamento em curso, mas também da forma como Portugal conseguir tirar partido das suas potencialidades naturais em termos de recursos endógenos, das excelentes infraestruturas que dispõe, da excelência do potencial científico, da excelente rede de ensino superior, potenciados pela aplicação apropriada do programa Portugal 2020 e do ótimo recurso que possamos fazer de programas como o Horizonte 2020. Só assim conseguiremos colocar Portugal na senda do crescimento económico e de voltar a criar emprego, proporcionando qualidade de vida a todos os portugueses. Para terminar, resta-me desejar ao UTAD muito sucesso nas suas atividades, tanto intramuros como nas ligações à comunidade envolvente, e fazer votos que os próximos anos se assista a um reforço ainda maior da visibilidade, do prestígio desta instituição, quer no plano regional, nacional e internacional. Muitas felicidades, bom trabalho e bem-aja.